A poesia de 1945 e o público. A circulação da poesia, que começava a ser escrita, deu-se de duas formas: em revistas literárias, como o Clã e Revista Brasileira de Poesia, editada pelo Clube de Poesia de São Paulo, ou em edições particulares, muitas vezes financiadas pelo autor ou pela sua família. Esse foi o caso, por exemplo, de João Cabral de Melo Neto, cujo primeiro livro, Pedra do Sono, foi publicado por seu pai depois de saber dos elogios de Murilo Mendes, que dirigiu ao seu filho em um texto do Jornal do Brasil. Não há muitas informações sobre a reação do público à poesia da geração de 1945. A maior parte dos autores permanece ainda hoje pouco lida e desconhecida dos brasileiros. Como o nome João Cabral de Melo Neto ganhou grande destaque, é possível encontrar alguns comentários sobre o impacto de seus primeiros poemas. A reação inicial aos primeiros poemas de João Cabral de Melo Neto foi de choque. A secura de sua linguagem, o rigor na composição, provocou o estranhamento dos leitores, que de modo geral o acusavam de ser um poeta frio e sem alma, racional, que fazia poemas sem coração, medidos à fita métrica. Quando o reconhecimento da crítica chegou, a admiração do público também veio, estimulada por matérias de jornais e revistas que o celebravam como um dos maiores poetas brasileiros da atualidade. Linguagem, o desdobramento dos sentidos. O cuidado formal que define o projeto literário dos poetas de 1945 pode ser percebido na preocupação em escolher a palavra, muitas vezes desdobrada em metáforas que ampliam o sentido do poema para o campo semântico. Observe. Os derivados do leite. A pele é alva e acídula, a face sanguínea e túrgida, como os queijos de corante. O diplomata em Paris é derivado do leite. O catedrático enfático é derivado do leite. A cadeira da Assembleia é derivada do leite. O chapéu cardinalítico é derivado do leite. O ar governamental é derivado do leite. A expressão derivados do leite se refere aos produtos extraídos do leite, queijo, manteiga, etc. No texto, trata-se de uma metáfora para todas as pessoas que enriqueceram por meio da pecuária e também para as instituições sociais, culturais e políticas que dependem dessa riqueza. A repetição da expressão, ao longo do poema, reforça a ideia da influência dos pecuaristas na sociedade brasileira. Outro interessante trabalho com a linguagem observada no texto é a associação das características do leite e de seus produtos, sugerindo uma espécie de metamorfose em que os seres humanos adquirem o aspecto daquilo que os sustenta. Então a gente vê que as principais características do projeto literário da poesia de 1945 são a renovação estética, a valorização da técnica de composição, a ampliação de poder de significação da palavra e do texto, e a busca de temas relacionados ao social, moral e político. O concretismo. A publicação em 1956 da revista Noi Grandes trouxe à cena literária brasileira uma proposta radical de experimentação com a forma. Os paulistas Délio Pignatari, Haroldo Campos e Augusto Campos propunham incorporar a poesia os signos da sociedade moderna, aliando a exploração dos aspectos formais e a observação crítica da realidade. O concretismo, como ficou conhecido esse movimento, determinava uma ruptura radical com o lirismo. A poesia intimista deveria ser substituída pela concretude das palavras, utilizadas no seu aspecto verbo-voco-visual, semântico, sonoro e visual. Veja o exemplo a seguir. O título do poema é Luxo. Ele é composto de uma única palavra, lixo, formada pela repetição da palavra luxo, disposta para formar as letras L, I, X e O. Os poemas têm um forte sentido social, que nasce da oposição entre os termos lixo e luxo. A nobreza decorativa das letras douradas no poema original surge um imenso lixo formado por pequenos luxos. Pode-se perceber ainda o teor crítico em relação a uma sociedade que, dominada pelo consumo, favorece o luxo e abandona o essencial. Se a poesia moderna nasceu para defender a bandeira da libertação de todas as imposições formais, a poesia concreta veio para combater a exclusividade do verso. Pretendia promover a expansão dos sentidos da poesia,
incorporando o signo visual como elemento carregado de significado, que interage com as palavras, criando novos sentidos e multiplicando as possibilidades de leitura. Entre os recursos utilizados para realizar esse projeto, destaca-se a valorização da disposição gráfica das palavras, o uso da elipse, a exploração do espaço da página como elemento de composição do poema. Esse tipo de perspectiva adotado na criação literária convida o leitor a refazer o caminho percorrido pelo poeta nos momentos de composição do texto, enfrentando o desafio de descobrir os muitos sentidos e leituras contidos no poema. Os três cavaleiros do concretismo. No primeiro plano do movimento concretista estavam três jovens paulistas, Décio Pignatari e os irmãos Augustus e Haroldo Campos. Amigos desde o fim da década de 1940, quando Décio e Haroldo faziam direito no Largo de São Francisco, encontravam-se todos os sábados para discutir música erudita e contemporânea, falar sobre as inovações do cinema e das artes plásticas e ler poesia moderna. Queriam entender em todas as suas faces as manifestações artísticas da modernidade. Em 1952, os amigos fundaram um grupo no Igremes e lançaram uma revista com o mesmo nome, que era para eles símbolo da livre experimentação artística. Na revista já começaram a praticar a poesia concreta. Junto também lançaram oficialmente o concretismo durante a Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1956. Os caminhos literários dos três jovens concretistas mantiveram-se próximos, mas a cada obra de cada um deles tem características um pouco distintas. Haroldo de Campos cria textos em que a intenção de evidenciar a relação entre as palavras, ecos, semelhanças sonoras, etc., fica em primeiro plano. Isso faz com que sua obra adquira algumas características barrocas, pelo alto grau de elaboração alcançado. Destaca-se entre seus livros que publicou Galáxias, prosa poética iniciado em 1963, que revela estranhos nexos entre as palavras. São também importantes em seus livros a poesia Xadrez das Estrelas e Signância Quase São. Augusto Campos é autor da série de poemas em cores Poeta Menos, considerado o primeiro exemplo de poesia concreta brasileira. A maior parte de seus poemas está reunida nos livros Viva Vaia. Traduziu muitas vezes em parceria com o irmão Haroldo e Décio Pignatari, importantes poetas estrangeiros e modernos, como E. Cummings, James Joyce, Mayakovsky, Ezra Pound, e também resgatou as obras de autores brasileiros esquecidos como Pedro Kilkerrin e Souzangri. Por enquanto é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula falaremos sobre o neoconcretismo e as outras características literárias.